meus irmãos, graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui para a oração missionária. E como já fizemos por essas semanas, nós estamos nos movimentando de longe para perto. Na semana passada oramos pela situação em Sorocaba e hoje voltaremos a orar por um povo não alcançado. E ao orar por um povo não alcançado, é meio inevitável não pensarmos, certo? Mas com tantas coisas acontecendo aqui, acontecendo próximas e com familiares, com pessoas próximas, por que orar para um povo tão distante? Por que orar para uma situação? Será que não seria um momento? Será que seria melhor para um outro momento? E diante disso, nós só podemos pensar que o propósito do Senhor com a história, o propósito do Senhor com aquilo que Ele está direcionando continua o mesmo. O Covid não tirou a soberania do nosso Senhor com a história e nem com o objetivo dela, que é reunir ao redor de si, na Nova Jerusalém, na glória, pessoas de todo povo, tribo e nação. E nós nos mantemos em oração, tanto pelas coisas daqui quanto pelas coisas de longe, sabendo que o nosso Deus está direcionando tudo de maneira maravilhosa, de acordo com seus planos. Então hoje é um povo chamado sentinelense. Eles são da Índia e eles estiveram na mídia até consideravelmente, alguns anos atrás. Eles são da ilha de Andamã e eles são um povo extremamente fechado, um dos últimos povos que não mantém contato com civilizações maiores. Eles se mantêm bem fechados, vivendo da mesma forma há milhares de anos. E o que aconteceu? Um jovem, poucos anos atrás, chegou de barco na ilha, falando talvez de uma forma um pouco inocente, querendo evangelizá-los. E eles acabaram matando esse jovem. Acho que você lembra, passou bastante na mídia e levantou diversos tipos de discussão sobre como os cristãos alcançam povos não alcançados, povos que estão fechados. Levantou todo tipo de discussão positiva e negativa. Então nós não sabemos quantos são, eles são realmente um povo fechado, que não há estimativa dos estudiosos de quanto tem deles. Estima-se, assim, pensam, né, que são entre 100 e 500, mas pode ser um número diferente. E como eles não têm acesso à medicina moderna, é complicado a situação deles em relação a isso tudo. Então eles não têm nada disponível na língua deles, eles não têm nada disponível de religião cristã, e não tem, obviamente, né, nenhum cristão ali no meio por conta desse isolamento. Vamos orar então para que eles continuem, para que eles conheçam a Cristo, para que haja mudanças na forma com que o governo indiano lida com eles e também para alcançar a medicina neles, tal, de uma maneira que não seja contrária aos costumes, ao que eles mantêm por tanto tempo, mas que também os transforme. Esse é o nosso desafio. Vamos orar. Santo Jesus, oh meu Deus, Tu direcionas a história, o Senhor é soberano sobre tudo, o Senhor direciona tudo, e o Teu propósito para com a história não muda, por mais que estejamos em tempos complicados. Viemos aqui, diante do Teu trono, para pedir pelo povo sentinelense, meu Deus. Esse povo tão fechado, que mantém uma tradição de muitos milênios, meu Deus, vive da mesma forma há tanto tempo. Oh, meu Deus, que o Teu amor, que o Teu evangelho venha entrar nessa sociedade de alguma forma, meu Deus. Não de maneira imprudente, não de maneira inocente, Pai, mas ajuda com um milagre a penetrar nesse povo, seja pela permissão do governo indiano, seja por outras formas, meu Deus, que haja sabedoria na igreja em lidar com isso, que haja persistência em oração, meu Deus, por povos tão pequenos e isolados, meu Deus. Mas sabemos que o Senhor quer pessoas dessa etnia, meu Deus, diante do Teu trono, cantando a Jesus Cristo no último dia. Então esteja com eles, transforme-os e incomode o nosso coração para orarmos e para esperarmos uma oportunidade, para estarmos com eles, para estar chamando alguns deles de irmãos, meu Deus. Opere na vida deles da maneira que o Senhor quiser, meu Deus. Em Cristo Jesus. Amém. Agora vamos partir para a oração, para a mensagem, para a pregação, e que o nosso Senhor seja glorificado. Sejamos todos atentos ao que o Senhor falará para conosco. Amém. Olá, queridos, a graça e a paz. É uma alegria estar aqui com vocês novamente. Nesse momento aí no seu lar, eu convido a você, antes de nós iniciarmos a mensagem desta noite, fechar os seus olhos e fazer uma oração juntamente comigo, pedindo a graça e a misericórdia do Senhor, para que o Senhor se revele a nós através da Tua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, a Deus, por esse momento. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de poder estar aqui e ouvir a Tua voz por meio da Tua palavra. Peço ao Senhor, a Deus, que toque a cada coração,
Que o Senhor, ó Pai, se revele a cada coração que aqui está, Pai. Cuida dos teus filhos, esse é o meu pedido, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, desde janeiro nós temos feito a exposição bíblica do livro de Gênesis. E como é lindo observar Jesus estando presente desde o início, desde a criação, desde todos os acontecimentos da história. Tudo que nós vimos até agora está apontando para Jesus Cristo. Diferente de que muitos pensam, o personagem principal nunca foi Abraão, nunca foi Davi, José, Moisés, mas sim Deus, o Deus da história. Hoje abordaremos a vida de José, José do Egito, uma linda história que mexe com as nossas emoções. Eu diria uma história de alguém que saiu do buraco ao trono, mas que acima de tudo, esta linda história aponta para algo muito maior. E este algo é a pessoa de Jesus Cristo. Confesso aos irmãos que foi um grande desafio preparar a mensagem desta noite. Por várias vezes me perguntei, será que a vida de José do Egito se resume apenas em uma volta por cima, uma vida de vitória e prosperidade? Não foi fácil desconstruir algo construído em nossa mente, desde a nossa infância. Por várias vezes lutei contra esse texto, mas não existe nada que Deus não possa desconstruir, ou seja, destruir também. E assim, confesso aos irmãos, Deus fez no meu coração. Deus destruiu as ruínas que ainda existiam no meu coração. Ensinos distorcidos, irmãos, cauterizam nossa mente, mas nada se compara com o poder das Sagradas Escrituras para destruir as ruínas que existem em nossa mente. A história de José, apesar de nos ensinar muito a respeito da vida em si, ela não é uma aula de como ficar rico ou uma palestra financeira. A história da vida de José tem um propósito muito maior. Algo muito importante dizer a vocês, que através do Antigo Testamento, incluindo a vida de José, temos exemplos do que fazer em nossa vida e do que não fazer em nossa vida. Como o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, dizendo que tudo isso lhe aconteceu como exemplo. Compreendemos então que o Antigo Testamento é tido como exemplo para a vida também. E em vários momentos o Antigo Testamento é usado no Novo Testamento como exemplo. Nós vemos isso, Jesus Cristo usou do Antigo Testamento como exemplo, quando ele adverte os discípulos e seus seguidores dizendo, em Lucas capítulo 17, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Cristo, ao mencionar a mulher de Ló, automaticamente os seus discípulos, conhecendo a história, já sabiam o que não deveriam fazer. Essa atitude de Jesus me fez recordar, lembrar de quando eu era criança, quando a minha avó dizia assim, filho, segue o exemplo do seu tio, pois ele é um exemplo de trabalhador. Automaticamente eu já sabia aquilo que a minha avó estava dizendo à minha pessoa. E nesta noite eu peço a Deus que através da sua palavra, Deus fale ao nosso coração, e eu convido a vocês nesse momento, abram a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 45, versículo 7. Gênesis capítulo 45, versículo 7. Vamos ver o que José está dizendo aqui nesta passagem. Versículo 7 diz assim, José dizendo, Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. E eu gostaria nesse momento de fazer um resumo da vida de José. José do Egito era filho de Jacó, um rapaz de boa aparência, que com 17 anos de idade tinha como responsabilidade, junto com seus irmãos, cuidar do rebanho do seu pai Jacó. José, mesmo sendo um dos mais novos entre seus irmãos, ele era aquele filho responsável, e com isso seu pai confiava nele, a ponto de José ter a responsabilidade de informar o seu pai a respeito do comportamento dos seus irmãos. José era o famoso dedo duro, que entregava tudo de errado que seus irmãos praticavam. Então imagine comigo, como este irmão dedo duro era amado pelos seus irmãos. Quem já teve um irmão dedo duro sabe o que estou dizendo.
Portanto, a história nos fala que Jacó amava mais José do que todos os outros filhos. E a prova disso, irmãos e irmãs, é que Jacó presenteou José com um presente muito especial. Jacó deu uma túnica longa, um presente que representava como um sinal do seu amor por aquele filho. O gesto de Jacó para com seu filho José inflamou o ódio que já havia no coração dos seus filhos contra José. Muito importante dizer, irmãos, que aos pais que me assistem nesse momento, tenham sabedoria na criação dos seus filhos. Somos tendenciosos a dar preferências a filhos que são respeitosos, filhos que têm um bom comportamento, e assim nós ignoramos aquele filho mais genioso. Quer ver seus filhos unidos? Ame eles de maneira idênticas. Não façam diferença de tratamento entre eles. Muitos problemas existentes hoje em muitas famílias são frutos daquilo que foi plantado no passado. Esse problema na família de Jacó era algo que já persistia desde a época do seu pai Isaque, que também fazia diferença entre os filhos. Portanto, nós vemos um cenário, um ambiente não tão favorável. Era um ambiente que já não estava bom, piorou. Quando José, após ter sonhado, ele compartilha dos sonhos com a sua família, chama ali seus irmãos e conta 2 sonhos. E ambos os sonhos, tanto seus irmãos como seus pais, se prostravam diante dele. Os sonhos de José foram recebidos pelos seus irmãos como uma afronta, arrogância. E nesse momento, até seu pai Jacó não gostou do relato dos sonhos. Mas segundo a palavra de Deus, o seu pai guardou em seu coração esses relatos em segredo. O favoritismo do pai Jacó e a arrogância juvenil de José foram demais para os seus irmãos. Naquele contexto, eles acreditavam que sonhos duplicados, como José teve, José sonhou 2 vezes, indicariam o cumprimento certo e imediato. E mediante a isso, os irmãos de José decidem provar que esses sonhos estavam errados. Assim, eles planejam matar a José. E a história nos conta que certo dia Jacó diz a seu filho José: Filho, vai até Siquém e veja se seus irmãos estão bem e traga-me respostas. Assim José obedeceu a ordem de seu pai, procurando seus irmãos pelo caminho. Chega um momento da sua trajetória que ele se perde, quando de repente ele se depara com um homem que perguntou a ele: a quem você está procurando? José disse: procuro meus irmãos. Sabe onde eles estão? Este homem disse: eu os ouvi dizendo que iriam para Dotã. E a história nos conta que então José foi até Dotã à procura de seus irmãos. Quando José estava se aproximando, seus irmãos avistaram ele de longe e diziam uns aos outros: vamos matá-lo e lançá-lo em uma cisterna. Mas Rúben, seu irmão mais velho, levantou a voz dizendo: não derrameis sangue, vamos lançar ele em uma cisterna. Rúben falou isso porque ele não concordava com a ação dos seus irmãos. Na mente de Rúben, ele colocaria seu irmão em uma cisterna e mais tarde ele resgataria seu irmão, livraria seu irmão. Então os irmãos de José pegaram a sua túnica e o lançaram em uma cisterna vazia, ou seja, em um buraco, que segundo a palavra de Deus não havia água. José havia caminhado muito, de Siquém para Dotã era quilômetros, e devido ao clima seco, o calor, José estava exausto, cansado. É bem provável que também ele estivesse com fome, e ali ele foi lançado em uma cisterna. Quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos que enquanto seus irmãos se alimentavam, José ficou à mercê, dentro daquele buraco sem água. Neste momento, enquanto seus irmãos ali se alimentavam e conversavam, o que fazer? A história registra, nos contam, que passava uma caravana de comerciantes. Então Judá, um dos irmãos de José, tem uma ideia: não vamos matá-lo, mas vamos vendê-lo. Portanto, José foi vendido como escravo aos ismaelitas.
E veja o que a palavra do Senhor diz em Salmos capítulo 105, versículo 18. Feriram-lhe os pés com correntes e o prenderam a ferros. Foi desta maneira que José foi tratado. Ele foi acorrentado e foi vendido como escravo. Pensando aqueles irmãos em que dizer ao pai, pela ausência de José, eles caminhando e arquitetando o que falar para o pai Jacó. No caminho pegaram essa túnica de José, mataram um cabrito e sujaram ela com sangue. Ao chegar em sua casa, os irmãos de José entregaram ao seu pai Jacó esta túnica suja de sangue. Seu pai Jacó pegou essa túnica na mão, reconhecendo que a túnica era do seu filho José. Jacó gritou, exclamou: com certeza é a túnica do meu filho, com certeza o meu filho foi devorado por uma fera. José talvez tenha sido despedaçado. Então Jacó lamentou a morte de seu filho. Neste momento, nós vemos Jacó, alguém que no passado foi enganador, alguém que enganou também o seu pai. Neste momento, Jacó estava sendo enganado pelos seus filhos. Interessante porque um dia Jacó enganou, e aqui nesse momento ele estava sendo enganado. Certa vez Jacó enganou seu pai, usando da roupa do seu irmão Esaú. Vemos que Jacó nesse momento estava colhendo algo que havia plantado muitos anos passado. A palavra diz em Gálatas capítulo 6, versículo 7, pois o que o homem semear, isso também colherá. Portanto, a você que me assiste nesse momento, o conselho bíblico para a sua vida é: não cansemos de fazer o bem. E eu vou repetir, não cansemos de fazer o bem. Dando continuidade à história. Então José foi levado como escravo ao Egito. E lá ele foi vendido mais uma vez para Potifar, o oficial de Faraó. As coisas parecem cada vez mais não dar certo para a vida de José. As coisas começam a piorar. Mas vejam o que o texto bíblico fala em Gênesis capítulo 39, versículo 2. Parte A, mas o Senhor estava com José. Irmãos, por diversas vezes na história de José, nós vemos esta expressão, mas o Senhor estava com José. Olhando pela razão humana e imaginando o semblante, tristeza e indignação, José era um coitado, rejeitado pelos seus irmãos, tudo sujo, por ter ficado em uma cisterna miserável. Seria mais um escravo entre outros que seria forçado ao trabalho pesado, humilhado, sem perspectiva de uma vida digna. Mas a palavra do Senhor diz, mas Deus estava com ele, ou seja, Deus estava no controle da sua história. Você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, mas sem Deus, você é o homem ou mulher mais infeliz deste mundo. Mas se estamos vivendo o pior momento da nossa vida com Deus, seremos os mais felizes. A diferença entre ambos é o fim. E a palavra do Senhor diz que a presença de Deus era tão clara na vida de José, que isso chamou a atenção de Faraó. Ou seja, as pessoas em sua volta notavam: este rapaz é diferente. José, através do seu trabalho, ele transbordava da presença de Deus. E isso demonstra a nós que José era alguém que trabalhava de maneira zelosa, de maneira amorosa, com uma dedicação e verdade. José trabalhava como se fosse para Deus e não para os homens. E isso era notado, porque era feito com alegria, era realizado com excelência. José começou então a ganhar destaque. E assim ele se tornou mordomo de Faraó. E tudo que José fazia prosperava. O Senhor o abençoou em seu trabalho. Abençoou também a casa do egípcio por amor a José. Deus estava com José. Além disso, ele era amado por Deus.
Assim José se tornou o homem de confiança de Potifar. Tudo estava sob os seus cuidados. Mesmo Deus estando com ele, José não ficou livre de uma grande tentação. José era homem de boa aparência e de belo porte. Chamou então a mulher do seu senhor, chamou a atenção da mulher do seu senhor, que investiu sobre José, pedindo para que José se deitasse com ela. E isso ela fez de maneira insistente, perseguindo a vida de José. Porém, a palavra do Senhor diz que José se recusava. Ele tapava os ouvidos e assim negava. José, sendo jovem, solteiro, poderia muito bem ter pensado: ninguém ficará sabendo. E assim ceder à tentação. Mas José faz uma declaração maravilhosa. E eu convido a você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, versículo 9. Vejam que declaração maravilhosa que José faz. Parte B desse versículo, José diz assim: como poderei eu cometer esse grande mal e pecar contra Deus? José demonstrou um temor por Deus. Ter temor é ter o cuidado para não pecar contra Deus. Diferente da nossa realidade em que muitos cristãos não temem a Deus. Irmãos, como faltam o temor a Deus em o nosso contexto. Na primeira oportunidade que aparece, homens e mulheres arrumam milhares de desculpas e assim cedem à tentação, pecando contra o Deus Santo. Quando o temor de Deus habita em o nosso coração, nós podemos estar no Japão em serviço, em trabalho, ou seja, em passeio, com todas as oportunidades para pecar. Um coração que teme a Deus diz: se isto fere a Deus, eu não faço. Se isso me faz pecar contra Deus, eu não faço. O meu Deus é santo. Quando Deus habita em nosso coração, somos convencidos do pecado. Não pensem, irmãos, que José era o cara. Não, José era pecador, como eu e vocês. José era jovem. Eu fico imaginando José jovem, no ápice da sua juventude, com os hormônios no ápice. Veja que o responsável por ele resistir a tão grande tentação, até porque a mulher era bonita, foi Deus. E sempre será Deus. José aqui nos ensina que a fidelidade está acima de tudo. José aqui nos ensina que ser crente é em todo lugar, em qualquer circunstância. O sinal de que Deus está conosco é visto através do posicionamento. Assim como uma fonte de água não jorra dois tipos de água, ela é doce ou ela é salgada. Assim é conosco, ou somos ou não somos. Não existe meio termo. E nós vemos que José, ele fugiu das paixões da sua mocidade. A mulher de Potifar, não conseguindo se deitar com José, inventou uma mentira. Ela fez um teatro, dizendo que José tentou se deitar com ela usando da força. E ali ela gritou, ela esberrou, fez aquele circo, e o resultado disso foi José sendo levado preso. Um homem que Deus estava com ele, amado por Deus, onde o seu posicionamento demonstrava que ele era um servo fiel a Deus e temente a Deus, nesse momento sendo caluniado, sendo injustiçado. Mas Deus estava com José, ou seja, Deus não perdeu o controle. Até esta injustiça que José estava vivendo, estava nos planos de Deus. E eu gostaria nesse momento de fazer um paralelo aqui. Assim como Deus estava com José e amava José, Deus é aquele que tem nos amado. O seu amor foi demonstrado naquela cruz por nós. Naquela cruz Deus nos fez prósperos. Jesus disse aos seus discípulos: estarei convosco todos os dias, independente das circunstâncias. Jesus Cristo é aquele que está conosco. Independente da circunstância, seja boa ou ruim, Ele está conosco, porque Jesus Cristo, Ele vive e Ele nos ama. E o fato de nós sermos amados por Jesus
Não quer dizer que não seremos tentados, que não seremos perseguidos ou injustiçados, independente da tragédia que você tem passado. Jesus Cristo não perdeu o controle da sua vida, da sua história. Até nas tragédias Deus tem um propósito. José, de maneira injusta, é levado preso, mas até na prisão Deus estava com José, fazendo que tudo que ele empreendia prosperasse. E eu fiquei pensando nessa passagem do versículo 23 que fala, do capítulo 39, versículo 23, que fala que tudo que José fazia prosperava. Como assim alguém prosperar em uma prisão? A verdade é que nós somos tendenciosos. Quando ouvimos falar de prosperidade, automaticamente a nossa mente nos leva, nos conecta a riquezas, a posse e a dinheiro. Mas a prosperidade mencionada no texto bíblico não é definida apenas por riquezas, posses ou dinheiro. Mas ao dizer que tudo que José fazia prosperava, estava se referindo que em tudo que José fazia tinha bons resultados, sucesso. Havia um propósito de Deus naquela prisão. Foram 2 anos ali José preso e Deus tratando o coração de José. Na prisão, José, usado por Deus, interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro. E logo em seguida do rei. A história nos conta que quando o copeiro foi liberto, José fez um pedido ao copeiro. Lembra-te de mim quando estiveres ali com o faraó. Porém nada aconteceu. Este copeiro esqueceu de José. José então ficou esquecido ali na prisão por 2 anos. Então, certo dia, Faraó teve um sonho. E ninguém conseguia interpretar esse sonho. E ali o copeiro falou a Faraó que havia sonhado e José havia interpretado. Sabendo disto, Faraó então mandou buscar a José. E assim contou o seu sonho a José. E olha que lindo olhar e ver a postura de José mediante a Faraó. Quando ele é chamado, nós vemos em Gênesis capítulo 41, versículo 16, José dizendo assim: isto não está em mim, Faraó. Deus é que dará uma resposta de paz a você. Vemos aqui em José a humildade. Ele poderia muito bem ter tentado levar algum tipo de vantagem diante de Faraó, dizendo que era dele. Vinha dele, tentar se apropriar de algo que não era dele. Mas não, José deu a glória devida a Deus. E assim nós devemos nos posicionar, dar a glória devida a Deus. Interessante, irmãos, é que se o copeiro tivesse lembrado de José, ele sairia e viveria sua vida em qualquer lugar, fora do palácio. E com a fome que estava para vir, com certeza é bem provável que José padeceria, mas até o esquecimento do copeiro estava sob o controle de Deus. No momento e na hora certa, José saiu da prisão direto para o governo do Egito. A interpretação do sonho era de uma grande fome, que viria sobre toda a terra. Seria primeiro 7 anos de abundância e depois 7 anos de muita fome, de uma fome extrema, e que durante esses 7 anos o Egito deveria se preparar. Então nós vemos nessa história Deus capacitando alguém que cuidava de rebanhos, que se tornou administrador, governante, a qual Deus capacitou. E vemos então que durante esses anos, José, sendo dotado de sabedoria, armazenou. Então vemos que ali José ele foi usado de uma maneira maravilhosa por Deus. José se tornou governador do Egito. José da prisão ao palácio, no comando do Egito. Assim José estocou mantimentos, a ponto do Egito começar a vender esses mantimentos por toda a terra. O Egito prosperou em todos os aspectos. Pessoas de todas as regiões iam até o Egito para comprar mantimento. Chegou em um ponto em que o Egito começou a prosperar de uma maneira que havia troca de propriedades por mantimento.
Pessoas viajavam em busca de mantimento, porque só no Egito havia mantimento. É neste contexto de uma fome extrema, que atingia toda a terra, vemos os irmãos de José indo atrás de mantimentos no Egito, sem sequer imaginar que estavam de joelhos dobrados diante de José. Portanto, assim, se cumprindo um sonho que um dia José teve. A história chega ao fim com uma revelação emocionante de José aos seus irmãos e ao seu pai por último. Nesta revelação, José perdoa os seus irmãos, retribuindo o mal com o bem. Através da vida de José, Deus cumpriu com a sua promessa que havia feito para Abraão. Deus preservou a descendência que viria o Messias. Através de José, Deus salvou um mundo castigado por uma fome extrema. Só havia mantimento no Egito e para se salvar era necessário ir até José. Esse grande livramento aponta, irmãos, para um outro superior livramento com peso eterno, pois só há salvação em Jesus Cristo. Neste Egito que nós vivemos de condenação, só há libertação e salvação em Jesus Cristo. A vida de José se trata de um propósito maior, que foi revelado na cruz do Calvário. Em cada circunstância que nós vemos, analisamos a vida de José, aquilo que ele viveu, presenciou. A Bíblia relata que Deus estava com ele. E quando a Bíblia fala que Deus estava com José, e isto era a garantia do cumprimento da promessa, aparentemente, olhando para a vida de José, não havia possibilidades na vida de José, não havia alguma possibilidade de livramento para a sua vida, pois ali ele estava como escravo, mas Deus estava no controle da situação. E eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia comigo aí no seu lar, em Gênesis capítulo 50, versículo 20. E eu gostaria de finalizar falando a respeito deste versículo. Gênesis capítulo 50, versículos 20 diz assim: certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê nesse dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Por que eu finalizo com este versículo? Porque este versículo, irmãos, aponta para um propósito maior, aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Assim como José, amado pelo seu pai, nós vemos Jesus Cristo, amado pelo Pai, pelo Deus Pai. José, amado pelo seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, a ponto de ser vendido por algumas moedas. E assim ele foi injustiçado. Parecia que era o fim de José, mas José teve um final de triunfo. Nós vemos que José teve a compreensão do propósito por tudo que viveu, que era conservar muita gente com vida. Mas algo que José não sabia, que os propósitos de Deus são muito mais altos, são muito maiores. A trajetória da vida de José e os seus descendentes nos levaram até Jesus, porque Jesus também foi amado pelo Pai. Ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Jesus foi também vendido por algumas moedas, e assim planejaram o mal contra o Cristo. Mas tudo estava sob o controle de Deus. Naquela cruz, o propósito maior foi revelado. E assim o Cordeiro que tira o pecado do mundo venceu e triunfou. Diferente de José, Cristo não veio apenas para conservar uma descendência, mas Cristo veio para salvar de uma vez por todas os seus escolhidos deste Egito, ou seja, deste mundo que nós estamos vivendo. E eu finalizo a mensagem desta noite dizendo a vocês: Cristo tem um propósito maior na sua vida.
Jesus Cristo tem um propósito maior em tudo que você está vivendo. E nesta noite eu convido a você a fechar os teus olhos e glorificar ao Deus da história, o Deus soberano, o Deus que tem cuidado da minha e da sua vida, independente das circunstâncias que você tem vivido e não tem compreendido. E se existem perguntas que poderiam ser feitas, Jó fez todas as perguntas para Deus. Que nesse momento você possa curvar o seu coração, curvar a sua razão e glorificar ao Senhor, independente do momento que você está vivendo. Por quê? Porque existe um propósito maior na nossa vida, a qual um dia será revelado. Nesse momento convido a você a fechar os seus olhos e glorificar ao Deus soberano, ao Deus que triunfou naquela cruz e que vive está. Feche os seus olhos juntamente comigo e vamos estar orando e glorificando ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito, Pai, na nossa vida, Pai. Pai, não sei qual o momento que o meu irmão ou a minha irmã está vivendo, Pai. Mas que essa palavra traga esperança a cada coração e a certeza, Pai, que o Senhor reina, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Assim como o Senhor trabalhou na vida de José, o Senhor tem trabalhado na minha vida e na vida de cada um para um propósito maior. Deus, cuida, Pai, deste Brasil, cuida, Deus, dessa nação. Deus, tenha misericórdia daqueles que têm sido injustiçados, aqueles que têm sofrido, têm chorado, Pai. Vivemos em um momento muito difícil, Pai, mas nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a palavra que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, ela é real em todos os momentos, seja no momento ruim ou no momento bom. O Senhor é aquele que está conosco todos os dias e tem nos amado. Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Pai, de compartilhar da Tua palavra com os Teus filhos. Peço que a Tua bênção esteja sobre a cada família. No nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. Deus abençoe a todos. Um beijão. Fiquem com Deus.